Não caia no conto do vigário. Tem lugar que falta de pirona. Olá, meu amigo, minha amiga. Seja bem-vindo ao Intubem. Eu sou o Paulo e hoje eu estou aqui para falar para você algumas dicas do seu primeiro plantão. O que você deve fazer e o que você não deve fazer quando você for estrear. Você acabou de formar 6 anos de sofrimento, porque a faculdade de medicina é puxada, querendo você ou não. Tem muita gente que fala, não, tranquilo. Primeiro, são 6 anos. Segundo, você precisa ter um preparo físico e mental para conseguir terminar a faculdade, porque é muito tempo, a faculdade te exige muito, são muitas disciplinas, são muitas cadeiras básicas, depois vem a parte do internato, então é uma correria, é um pandemônio literalmente. E a hora que você termina a faculdade, a impressão que você tem é que você não sabe absolutamente nada. E é nessa hora que bate o desespero, e aí às vezes você vai trabalhar, você acaba... Vamos antes disso, né? Fazer o registro do CRM, isso é um momento muito legal. Eu lembro exatamente, no meu caso, meu pai me levou, e isso em Ribeirão Preto foi um negócio muito legal. Tipo assim, né? Dever cumprido, formei, consegui o CRM. Essa alegria ninguém tira da gente. E aí o que acontece? Você simplesmente chega, acaba pegando às vezes um plantão onde você não deveria pegar, um plantão onde não tem a mínima estrutura de trabalho e querendo ou não, acredite você ou não, se porventura você passar por um processo médico e a sua justificativa para o juiz for mas lá, seu juiz, não tinha estrutura para eu trabalhar. Você, como médico, tem o dever e a obrigação moral e ética, isso pelo Código de Ética Médica, de fazer o quê? Denunciar os lugares que não têm condições de trabalho. Então, se você foi lá trabalhar e simplesmente não falou nada para ninguém, para a justiça você é conivente com as condições de trabalho, ou seja, não vai dar certo essa sua técnica. Então, primeiro ponto que eu queria falar para você. Não pegue 24 horas de plantão. Pega 12. Se tiver a opção de 6, pega 6 horas de plantão. Por quê? Se você não teve a oportunidade de conhecer o lugar que você vai trabalhar a primeira vez previamente, então você vai chegar lá e vai ter que se acostumar com o que tem lá na hora. Hoje, pessoal, sendo mais velho, o que eu costumo fazer? Aqui em São Paulo a gente tem a opção de alguns turnos de 6 horas. Então, pego 6 horas para conhecer o lugar. Mesma coisa quando vai fazer uma anestesia para um colega específico. A gente vai em tal hospital. O tal hospital, eu costumo ir um dia antes, 2 dias antes, para ver como é que funciona. Para você não chegar lá e ser surpreendido. Primeiro, por exemplo, um exemplo clássico. Alguns hospitais funcionam com pacotes de anestesia. Então você chega lá e fala, o pacote é isso, isso, isso. É tanto Propofol, tanto Remifen, tal. É literalmente assim, um pacotinho. Se o lugar que você chegou para trabalhar já é desse jeito, então eu, na consulta pré-anestésica, eu oriento o paciente que pode aparecer algum custo a mais de medicação, porque não é receita de bolo. Se fosse, ia ser mais fácil. Só que o robô poderia substituir a gente. E isso não vai acontecer. Então, se você não conseguiu fazer uma visita prévia ao estabelecimento que você está pretendendo trabalhar e é o seu primeiro plantão, o que eu te aconselho? Não pega 24 horas de plantão. Pega 12 ou 6. Porque se você chegar lá, imagina você chegando no lugar, você logo de cara já vê, não gostou, equipe insuficiente, muito pouco equipamento, suporte nenhum para você. Então, se você pegou 24 horas, literalmente você se ferrou, porque você vai ficar 24 horas num lugar que você não gostou desde o primeiro momento. Então, fuja desse tipo de lugar. Ponto 1.
fuja das 24 horas em lugares que você não conhece. Inclusive, meu amigo, eu vou te falar uma coisa. Tem alguns lugares aqui em São Paulo que não tem onde o plantonista literalmente descansar. Eu, particularmente, não trabalho num lugar desse. Porque você tem que ter um mínimo de estrutura. Você fazendo 24 horas, você tem direito de descansar. Então você chega num lugar que no centro cirúrgico tem uma cadeira para você ficar sentado, se você está 24 horas de plantão. Então, mesmo que você esteja começando, eu acho muito prudente, apesar da sua pouca experiência, nesse caso que eu estou citando aqui, de você se valorizar um pouco. Tá certo? Eu sei que a realidade de cada um é diferente, porém, comece a se valorizar desde o começo da profissão. Não se sujeite a estruturas, a esquemas de trabalho que não te valorizam. Porque se a gente for imaginar que a classe médica está desvalorizada, a culpa é exclusivamente da gente. Porém, isso é uma outra discussão, não vamos entrar nesse mérito. Tá? Então, primeira dica, não pega 24 horas, pega 12 e se tiver 6, pega 6. Ou alguns lugares têm 8 horas de opção. Então, não cai na roubada de pegar 24 horas. Combinado? Próximo. Leva um guia de bolso. Putz! Paulo tá na época da caverna mesmo, né? Tem as postagens do Instagram, porém ele manda a gente levar um livro. O que eu aconselho você a fazer? A ideia do livro é que você pode ir para um lugar que não tem internet. E aí? Ah, eu vou baixar todo o conteúdo. Tá, é uma ideia. Se você tiver alguns PDFs, alguma coisa do tipo, tudo bem, perfeito. Porém, pode acontecer de você não ter internet. Ah, o 4G não funciona, mas no hospital vai ter Wi-Fi. Meu amigo, não caia no conto do vigário. Tem lugar que falta de pirona, então não conta com essa ideia de que vai ter Wi-Fi lá. Sempre vai preparado para o caos. Não tem internet. O que eu faço? Se chegar uma criança, eu não lembro a dose da dipirona, ou se chegar um paciente com infarto com supra, qual que é a dose do trombolítico, se você optar em trombolizar ali onde você está. Então, prepare-se para o caos. Isso não é ser pessimista. Isso é você estar preparado para todos os cenários que possam vir a acontecer. Então, tem uns livros pequenininhos, tem um guia de bolso, né? Tem um e-book nosso sobre intubação, um e-bookzinho. Abaixa, deixa lá, faz download, deixa lá no celular. Então, na parte de intubação, você não passa apuro, porque baixou o e-book, tá lá, tranquilinho. Tá? Vamos lá. Tem muito colega, infelizmente, que forma, ou logo na formatura, ou no decorrer da vida médica, que acaba tendo a certeza de que Deus está lá em cima e ele está aqui embaixo. Então, isso é uma coisa que a pessoa já começa errado. Por que eu estou falando isso? Tem muito colega que eu vejo, por exemplo, trabalho em hospital, estou na anestesia, e às vezes a gente está numa equipe de 15, 20 anestesistas. E aí eu vejo que chega um colega, a gente vê o colega lá, fica mudo, não conversa, primeiro plantão da pessoa, não fala com ninguém, né? Já aconteceu, inclusive, uma vez, de as anestesias estarem marcadas para começar às 7, cirurgia começar às 7, deu 7h40, cadê o colega? Cadê o colega? Ninguém sabe cadê. Eu pegar o telefone e ligar para ele, falar, ô fulano, então, onde é que você tá? Ele, eu tô aqui no hospital. Falei, que hospital que você tá? Não, tô no hospital tal. Falei, não, peraí, eu tô aqui no hospital desde as 7 e você não tá? Não, eu tô aqui sim. Então a pessoa não chega, não se apresenta, não fala com ninguém. Primeiro plantão da pessoa, ninguém é obrigado a adivinhar o que você faz. Então, o mínimo de respeito, de bons modos, né? Falar, olha, então, hoje é meu primeiro dia, eu sou fulano, né? Você é o quê? Né? Tudo bem e tal? O que eu devo fazer? Né?
E outra coisa que eu vou falar assim, também lembre-se que você trabalha em equipe no mundo médico. Você não está sozinho. Se você estiver lá no seu consultório, é uma coisa. Agora, dentro do ambiente hospitalar, é difícil você trabalhar sozinho. Então, o que eu te aconselho? Se apresente também para a equipe de enfermagem. Oi, tudo bem? Eu sou fulano, eu sou médico, é meu primeiro dia aqui. Vocês podem me dar uma ajuda? Eu não sei onde ficam muitas coisas, tal. Porque assim, gente, a gente escuta cada uma da enfermagem que não dá para entender, sinceramente. Eu não vou entrar em detalhes aqui, né? Mas se apresente para a enfermagem, para os técnicos. Se você tiver numa UTI, muito provavelmente você vai ter fisioterapia junto com você para te auxiliar. Então, comece um bom relacionamento com a sua equipe. Ah, mas eu não vou voltar nunca mais aqui. Não tem problema. Você não precisa transformar o ambiente de trabalho no inferno na Terra. Eu, particularmente, conheci uma coordenadora de enfermagem de um centro cirúrgico que eu trabalhei, que ela era tecnicamente impecável. Porém, ela transformava o plantão no inferno. Então isso para mim não é um bom profissional. Né? É o profissional que gosta que as pessoas tenham medo. Isso já caiu por terra há muito tempo. Tá? Não vamos ficar discutindo liderança aqui, a ideia não é essa. A ideia é te dar uma mão com algumas dicas do seu primeiro plantão. Beleza? Então, se apresenta para a equipe, tanto médica, tanto de enfermagem. Isso se você não estiver sozinho no plantão. Né? Além disso, de você se apresentar para a equipe de enfermagem, vamos para a próxima. Conhecimento de equipamentos. Esse aqui é o campeão de baderna em plantão, literalmente. Por que eu estou frisando isso, utilizando o termo baderna? Falar, poxa, o plantão virou uma baderna. Vira. Por quê? Você chegou lá, você não conseguiu visitar o estabelecimento de saúde que você vai trabalhar previamente, e aí você chegou. E aí suponhamos que você seja um agraciado e passa 30, 40 minutos, chega um paciente em parada cardiorrespiratória. E aí você não conseguiu ver nada, você não sabe, por exemplo, os equipamentos que você tem lá, você não sabe medicação. Então, vamos perder um tempinho mais aqui. Por exemplo, medicações. Droga vasoativa. Eu já trabalhei em hospital, logo que eu formei, que só tinha dopamina. E hoje, basicamente, é utilizada para ponte para marca-passo transvenoso, quando o paciente está com BAVT. Então, assim, tinha dopamina, ponto. Aí eu vou te falar o melhor. Tinha bomba de infusão nesse lugar que eu trabalhei? Não, não tinha bomba de infusão. Então, como é que você vai fazer a utilização da dopamina em bolos? Não vai dar certo. Né? Vai azedar o molho, não adianta. Então, você tem que ter essa ideia, falar, olha, então, vamos dar uma olhada no carrinho de parada, vamos ver o que tem lá. Isso, a hora que você chega, primeiro plantão, ó, você pode me mostrar, você me ajuda. Ninguém vai negar ajuda para você. E se negar também, você pede para outro. Isso é questão de habilidades que você vai desenvolver no decorrer da sua vida médica. Então, ainda sobre os equipamentos e das drogas. Você chega lá, só tem dopamina. Ah, eu preciso de Nora. Não, doutor, Nora não tem. Né? Não tem. Tem o DOPA aqui, né? Tem 5 ampolas. É sua dose única. Se uma ampola cair no chão, você tem que rediluir a dose padrão que a gente costuma usar, né? E não tem bomba de infusão. Tem aqui por microgotas, né? Dá para fazer, né? Dá para fazer. 1 ml 20 gotas, né? E 60 microgotas. Dá para você calcular, vai ser mais chato? Vai. Mas não tem por que você deixar o paciente sem atendimento, porque você não sabe fazer a conta. Ah, eu não sei fazer a conta, eu não quero fazer, eu não vou aprender, eu preciso da bomba. Então esse lugar que eu estou citando aqui para você, com certeza não é um lugar que você deveria ir trabalhar. Tá? Então, droga, esse é um exemplo clássico. Só tem a dopamina e aconteceu comigo. Né? Numa realidade não muito distante. Estado de São Paulo, interior. Porém, interior, mas é estado de São Paulo, gente. Tá? Isso não é uma crítica que os outros estados, longe disso. Por favor, a ideia não é essa. Então, além disso, outro caso clássico, desfibrilador. Você chega lá, tem um desfibrilador desse tamanho, monofásico,
que libera choques de 360 joules. Ai, mas na faculdade eu tinha um bifásico de 200, como é que eu faço? Tá? Você tem que saber. Além de você saber a conversão das doses e dos joules, né? Você precisa saber onde sincroniza o desfibrilador, porque pode acontecer de chegar um paciente em FA com instabilidade, você vai lá cardioverter e você não sabe sincronizar o aparelho. E de repente o cara instabiliza de vez, perde a consciência e faz um 4x2 de pressão. E aí? Ai, onde que sincroniza? E na hora do aperto, meu amigo, aí que o caldo desanda mesmo. Tá? Então conheça o que você tem na mão. Desfibrilador é um exemplo clássico. Você não usa desfibrilador, na maioria das vezes, em situações eletivas. É sempre no cenário de urgência e emergência. Outra coisa, dispositivos para intubação orotraqueal, laringoscópio. Tem laringoscópio? Tem que ter. Tem que ter. Funciona. Às vezes você está num lugar que, ó, a última vez que intubou um paciente faz 1 ano. Então, vai lá, olha o laringo, olha a lâmina, testa o que você tem na mão. Se a lâmina e o cabo estão funcionantes. Tá certo? Eu peguei um dia um cabo de laringoscópio com as pilhas todas meladas lá dentro. O negócio não funcionava e era o único cabo que tinha ali naquele lugar. Então você vai passar apuro. Ah, não, mas ó, vou trabalhar num lugar que tem um vídeo laringoscópio. Você foi lá ver qual que é o vídeo? Você sabe se o vídeo tem canal lateral, não tem? Qual que é o modelo? Que tipo de lâmina que tem? Se você tiver um videolaringoscópio exclusivamente com uma lâmina hiperangulada, você vai precisar de um guia, né, para fazer o guia para acompanhar a curvatura da lâmina hiperangulada. Você tem um guia lá? Você tem um buge lá? Porque não adianta ter o videolaringo se você só tem uma lâmina hiperangulada e não consegue angular o tubo, você não vai conseguir entubar. Então é o tipo de coisa, é o tipo de perrengue que não é para você passar, mesmo que você seja com pouca experiência. Já vai triando um caminho para você não passar esse tipo de apuro. Outro caso, assim, sempre, ventilador mecânico. Tem um ventilador lá, né? Em alguns setores, em alguns lugares da época do onça. Mas suponhamos que você esteja num lugar legal e tem um ventilador novinho. Você sabe usar? Ah, mas tem um físio. Não trabalha com essa ideia. A realidade do fisioterapeuta presente sempre que você vai entubar um paciente é de poucos lugares. Então, ventilador. Sabe usar? Sabe colocar os primeiros parâmetros? Volume corrente, frequência respiratória, fração de oxigênio. Isso aí você tem que saber, meu amigo. Não tem opção. Eu queria poder estar lá disponível 24 horas para pegar na tua mão e falar, olha, vem aqui, mas não tem como. Então isso é para você não passar apuro desnecessário. Apuro, coloca na tua cabeça, você vai passar. Todo mundo passa. Todos. A ideia aqui é tentar fazer com que você passe menos apuro. Ou, quando for passar, que seja extremamente necessário. Tá? Então, ó, desfibrilador, laringo, videolaringoscópio, que está ficando um pouco mais difundido hoje, ventilador mecânico, drogas disponíveis. Tá? Então, assim, saiba o que você tem na mão. Bloqueador neuromuscular também é outro caso clássico. Ah, tem bloqueador neuromuscular? Né? Aí, às vezes, vai ter alguém que não conhece nem a palavra. Pode acontecer. Ah, aí você começa a perguntar. Tem rocurona? Não tem? Que ele sim? Tem. Geralmente, o que ele sim tem sempre. Tá? Mas tem que saber. Uma vez eu caí num lugar que só tinha Vecurone. Eu falei, gente, quem que indica a compra só do Vecurone e não compra os outros? Né? Porém, tinha o Vecurone. Então, o tipo de coisa que você precisa estar a par. Tá bom? Vamos seguir. Recursos disponíveis. Outra coisa que você tem que saber quando você vai começar um plantão num lugar que você não conhece. Eu tenho o que disponível? Eu tenho ultrassom? Eu tenho um laboratório? Eu tenho gasometria? Tenho um raio-x de tórax, pelo menos? Eu preciso ter ideia do que eu tenho lá na mão. Outra coisa que me veio na cabeça agora, eu tenho catéter central para passar. Qual que é o catéter que eu tenho? É o Intracat, aquele da época da caverna, que eu puncionei muito com o Intracat? Ou já é o kit que tem o guiazinho com técnica de Seldinger? Porque se tiver só um Intracat, meu amigo, e você precisar passar um acesso venoso central, você vai funcionar com o Intracat. Né? Você não vai deixar uma dose alta de nora na periférica. Dá ruim.
Inclusive tem um caso na imprensa recente aí. Parece que era nora na mão, o paciente perdeu a mão. Tá? Então, aí você já começa errado. Não, você acabou de formar, você é um vencedor, pegou o CRM na mão, 6 anos de faculdade, né? Vamos valorizar. Não cai em apuro à toa. Então saiba o que você tem na mão. Ah, eu tenho laboratório, eu tenho ultrassom, eu tenho isso, eu tenho tomografia, eu tenho ressonância, né? O que eu tenho na mão? Tá? E recurso pessoal também. Você precisa ter uma ideia de recurso pessoal. Tá? Outra coisa, eu tenho mais médicos comigo no plantão? Tenho alguma especialidade de retaguarda? Ah, tem um GO de retaguarda, tem um cirurgião geral de retaguarda? Ou é você e Deus só? Já fiz muito plantão que era eu e Deus. Não tem problema, acontece. Só que é você a referência. Então esteja preparado para esse tipo de coisa. Além disso, outra coisa que a gente esquece muito, recursos de referenciar o paciente ou de transferir um paciente. E se você tem recurso material para transferir um paciente? Ambulância, socorrista, o técnico para levar o paciente com você. Às vezes pode acontecer de não ter essa retaguarda, vai você e o técnico de enfermagem ou o enfermeiro e o motorista, e o hospital fica desguarnecido. Já aconteceu comigo. Então você precisa ter uma ideia do que você tem na mão lá. Né? Porque, tipo, eu estou num lugar de pequeno porte, me chega um infarto com supra, e nesse lugar, suponhamos que você ainda tivesse alteplase para fazer, e você foi lá e trombolizou no seu primeiro plantão. Só que o paciente não tem nenhum critério de reperfusão. Você precisa transferir esse paciente para fazer um cateterismo de urgência. E aí? Ah, doutor, então, aqui não. Aqui, né? É isso. Não. Você precisa saber o que você tem na mão. Tá? Outra coisa, UTI de retaguarda. Tem UTI? Ah, não tem. Tá, e se chegar um paciente aqui que eu preciso entubar, em franca insuficiência respiratória, uma pneumonia aguda da comunidade que o paciente complicou, o que a gente faz? Ah, transfere para outra cidade. Tá, e como é que é esse protocolo de transferência? Você precisa saber isso. Ou se você tem UTI, como é que funciona? Se você tem UTI, fica um pouco mais tranquilo. Porém, uma vez que você não tem unidade de terapia intensiva, você precisa ter um plano B. Na verdade, o serviço de saúde tem que ter um plano B e você precisa ter acesso e entender como é que funciona, porque cada cidade é de um jeito impressionante. Eu, por exemplo, trabalhei num pronto-socorro assim que eu formei, de uma cidade pequena, e aí o que aconteceu? Segundo o plantão da vida, chega um paciente com um AVC hemorrágico. Tinha tomografia lá? Não. Era raio-x, ultrassom, oxigênio, meu amigo, era torpedo. Não tinha oxigênio encanado. Torpedo. Bomba de infusão, droga vasoativa, dopamina. E agora vamos chegar na cereja do bolo. Tinha ventilador mecânico? Não. E aí? Entubei o paciente. Confesso que consegui entubar, mas não vou falar, não, entubei tranquilo. Não. Aquilo foi sorte. Foi sorte. Tenha consciência de reconhecer quando você acerta ou não. Aquilo foi sorte, graças a Deus. Então, eu não tinha ventilador. E aí? Ué, e aí alguém vai ficar abusando. Você vai abusar um pouco, aí vai vir um profissional da enfermagem, aí vem o fisioterapeuta, que nesse caso não tinha, né, mas alguns lugares tem, e assim vai, até você conseguir uma vaga de transferência para um serviço maior que aceite o paciente. E aí, se você não tem nem ambulância, o que você faz? Reza. Né? E aí você vai precisar montar, pensa comigo no cenário, sedação contínua, né? O paciente está entubado, né? Aquela coisa, sem bomba de infusão. E aí? Conta gota. Equipe, pingando, belezinha. Soro fisiológico, 4 midazolam na época, 40 ml de midazolam, 40 ml de fentanil, vai tateando a dose. É o que tinha. Tem que fazer. Se você não tem o perfil de trabalhar nesse tipo de serviço que não tem todos os equipamentos e
pessoal, medicamento por aí vai, não é um lugar que você deve ir trabalhar, tá? Porém, a necessidade às vezes faz a gente ir para alguns lugares, então eu já cheguei em hospital aqui da capital, que você chega no centro cirúrgico, tem um paciente na recuperação anestésica, pós-operatório de neuro, entubado, com nora no conta-gota, tá? E o colega já tinha ido embora. Aí chega eu lá. Agora, o que me espanta é como é que o colega foi embora. Mas tudo bem, não é o caso. Mas você pode chegar nesse cenário, e aí o que você faz? Você precisa dar um jeito. Então, se você não tem estômago para trabalhar nesse tipo de estabelecimento, né, não vai. Eu nunca mais voltei nesse lugar, porque para mim não dava. Tá certo? Então, saiba quantos médicos você tem com você, quais especialidades, você tem UTI de retaguarda. Tá? E outra coisa que eu quero frisar aqui com você. Isso é muito importante. Vamos lá. Não perde o foco agora. Seja humilde. Por que eu estou falando isso? Porque tem muito colega que chega com a pompa toda. Isso é uma crítica construtiva. Tá? Não quero brigar com ninguém. Aceite algumas dicas e recomendações que surgirem. Por exemplo, o que vai acontecer? Você não tem muita mão, por exemplo, para entubar um paciente. E aí você não sabe o que tem de medicamento, você já não está muito seguro, e aí o pessoal da enfermagem vem para você. Quais drogas que você quer, doutor, para entubar? E aí você vai soltar a máxima assim. Quais que vocês estão acostumados aqui? Né? Quem nunca passou por isso? Aí, às vezes, o pessoal da equipe fala, aqui a gente faz 2 ml de midazolam e 4 ml de fentanil para todo mundo. Aí você fala, então beleza, então pode ser isso aí mesmo. Quem nunca passou por isso que atire a primeira pedra. Você está começando. Tá? Então, vai acontecer isso. Que tubo o senhor quer? Qual que vocês estão acostumados? 7. Não, então 7 mesmo. Tá? E aí, aceite algumas dicas. Principalmente com o erro de prescrição, meu amigo. O começo é difícil. Tá? Então você vai lá e prescreve prometazina, uma ampola endovenoso agora. Aí chega o pessoal da enfermagem e fala, doutor, é venoso mesmo? Não é para você, não, como assim? Já vi muito colega destratar a equipe de enfermagem, restante da equipe, não dá certo. Tipo, não, claro que tá certo, não sei o quê. Já vi colega falar, com quem você tá achando que tá falando? Isso é o fim do mundo. Ninguém é melhor que ninguém, todo mundo tem seu papel. Então, prometazina EV, já vi prescrito. E aí o colega da enfermagem falou, doutor, é venoso que o senhor quer mesmo? Ele, não, é intramuscular. Poxa, é o seu anjo da guarda te ajudando. Já vi prescrição de dipiridamol no lugar de dipirona, gente. Já vi. Pasme você ou não, já vi. E a equipe de enfermagem veio questionar o doutor. Falou, doutor, é isso mesmo? Poxa, que bom que a equipe veio questionar. Não joga as pedras na pessoa. A pessoa está lá para te ajudar. Diazepam, uma ampola num soro de 100. Aí a equipe fala, doutor, precipita, né? Nossa, puxa. Você acabou a faculdade agora. Então agradeça quem aparece para te ajudar. É seu anjo da guarda te ajudando. Sabe? Não seja aquela pessoa metida, nojenta, asquerosa. Não. O ambiente de trabalho é reflexo de todo mundo que está ali. E você é parte integrante do que está ali. E acredite no que você acredita ou não, porém, você atrai, basicamente, o que você reflete no outro. Então só pensa um pouquinho nisso. Você não precisa transformar o plantão no inferno. Né? Dá para você ter um ambiente muito bom de trabalho. Mas nossa, poxa, eu escuto muito colega. Puxa, não quero mais trabalhar, não sei o quê. E vem com a nuvem. Uma nuvem negra em cima do cidadão. Vai dar tudo errado pro cidadão aquele dia. E ele não entende por quê. Você está puxando. Tá certo? Então entenda. Você está puxando as coisas. E para a gente finalizar essa parte aqui para você, 2 coisas que eu tenho para te falar. Primeiro, quando você chegar no lugar que tenha paciente grave, começa a reavaliação dos mais graves. Dica de ouro.
E outra coisa, essa guarda, respira, senta direitinho, né? Respira. Peça ajuda. Você está começando a vida médica. Então, não passa apuro sem precisar. Tem mais colega com você? Pede ajuda. E outra coisa, não nega ajuda para quem te pedir. Porque pode ser que no outro dia você esteja na situação inversa. Então, peça ajuda e ajude os colegas que porventura não têm o conhecimento que você tem. Às vezes você sabe mais que um outro colega. Que bom, vai lá e ajuda. Não deixa o colega inseguro, não deixa o colega sem jeito, tipo, poxa, mas não sabe nada. Já vi muito disso. Já vi muito disso. Principalmente no ambiente de intubação orotraqueal. Porque no hospital, quando algum colega não consegue intubar, quando tem anestesista de plantão, a gente é a referência de intubação. Então, chama a gente. Aí você pode chegar lá, igual eu já fui uma vez com um colega, e a pessoa já chega assim, chutando a sombra, fala, não, daqui, tá, intuba, vira as costas andando. Pô, o paciente não é seu, o paciente é do colega. Então, assim, tudo bem, ó, sou o Paulo, eu sou da anestesia, foi você que pediu ajuda, o que você precisa? Ou o que você quer que eu faça para te ajudar? Pronto. Não precisa ficar aquele climão de tipo, não sabe fazer nada, sabe? E assim, às vezes acaba ficando uma situação chata, igual já aconteceu comigo algumas vezes. Você chega lá, oferece ajuda, ó, o que você precisa? Paulo, ó, não tô vendo nada na laringoscopia, não consigo, não. Posso fazer? Pode. Vai lá, e aí a gente vai, posiciona um pouquinho melhor, ventila um pouquinho melhor, intuba de primeira, e é uma situação chata. Eu falo, poxa, eu me coloco no lugar do outro colega. Então eu não faço igual eu já vi o colega fazer, intuba, vira e sai andando. Não. Intuba, viu que tá bonitinho, né? Geralmente o fisioterapeuta vai lá, fixa o tubo tal, com cadarço, que esse ambiente estava na UTI, tá? Acalmou os ânimos, poxa, vai lá conversar com o colega. O colega não está se sentindo bem porque precisou chamar ajuda para entubar o paciente que ele não deu conta. Ele não vai estar se sentindo bem. Se coloca no lugar do cara, vai lá, conversa um pouco com ele. Fala, ô, tudo bem? Então. Poxa, dá uma mão pro cara. Não é uma situação fácil. Não é fácil. A coisa mais estapafúrdia é o médico do dia seguinte. O cara vem, escuta o que aconteceu e começa a julgar e apedrejar todo mundo. É muito simples ser o médico do dia seguinte. Eu quero ver lá na hora do calor quem que resolve. Então, peça ajuda e forneça ajuda quando você conseguir. Desse jeito, meu amigo, você não passa apuro em lugar nenhum. Você trabalha em qualquer lugar e as pessoas vão gostar de trabalhar com você. Isso é importante. Você chegar e falar, poxa, ó, é muito legal. Puxa, hoje é o Dr. Paulo, que legal. Do que chegar, puxa, ó, é aquela desgraceira que vem hoje. Então, faça por onde. Você só vai ter benefício com isso que eu estou te falando. Beleza? Até a próxima. Grande abraço.